Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma aula de língua portuguesa, né? Vamos falar um pouquinho aí de alguns conceitos da área da linguística, fala, escrita, letramento, oralidade, signo, né? Então são conceitos um pouco teóricos, mas são simples da gente entender. A partir dessa nossa explanação, a gente parte para algumas atividades para segmentar, consolidar aí o nosso conhecimento. Então, quando a gente trata de fala, de escrita, de língua e fala, né, nós estamos tratando justamente de linguagem. E a linguagem que nós estamos trabalhando aqui é a linguagem verbal. E o que é a linguagem verbal? Como é que ela se materializa? Como é que ocorre? Né? A linguagem é um termo muito amplo. Né? Quando eu falo em linguagem, por exemplo, você pode pensar, por exemplo, em um sinal de trânsito. O vermelho, o verde, o amarelo tem significado. Né? Então, tudo que passa uma mensagem pode ser, né, interpretado como uma linguagem. Mas a linguagem que nós, humanos, nós utilizamos principalmente a linguagem verbal. E ela se materializa por dois meios, né? Ou o meio sonoro, por exemplo, quando eu estou falando aqui, você está ouvindo a minha voz, então é o meio sonoro, ou o meio gráfico, quando eu te escrevo um bilhete, uma carta, ou qualquer tipo de texto, ou uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Então, esses dois meios, do sonoro e o gráfico, é que se constitui o meio material por onde a linguagem verbal viaja, né? E esses meios eles remetem a duas modalidades de uso da língua, que são elas a fala e a escrita. Né? Muitas vezes, equivocadamente, as pessoas acham que a escrita é mais importante que a fala, porque a escrita pressupõe um domínio intelectual, de regras gramaticais, etc. Mas a principal função da língua é comunicar. São duas modalidades diferentes e que a gente usa de acordo adequado à situação. Então não existe uma mais importante que a outra. Todas são importantes dentro do seu contexto. Então, por meio da linguagem, nós utilizamos os signos. O que é um signo? Um signo é uma representação, né? Um elemento que aparece no lugar do outro. Lembra daqueles desenhos nas cavernas, né? Que você, nos livros de histórias que a gente tem? Então aquilo lá são representações de civilizações antigas, né, do modo de vida delas. Eles não dominavam a língua escrita convencional que a gente conhece hoje, né, que é feita por meio dos ideogramas, mas por meio de desenhos eles representavam ali o seu cotidiano e os historiadores, os pesquisadores podem interpretar aqueles desenhos deixados, né, na antiguidade por essas pessoas. E eles fizeram isso por intermédio de signos. O signo ele representa algo, né? É uma coisa no lugar do outro. Então, por exemplo, se eu falo café, né? É uma representação de algo concreto, mas não é o algo concreto em si. Né? Se eu falo lâmpada, luz, então vocês estão ouvindo o som, mas isso remete a uma ideia, ok? Então o signo ele é a representação. Então quando eu pego a palavra L, as letras L e U Z junto formam o que? Uma palavra, e essa palavra ela vai representar uma ideia de algo, de uma luz, de algo que brilha, ok? Os especialistas eles supõem que o surgimento da fala ela tenha ocorrido há cerca de 100 mil anos, né? Porque a gente vai, no decorrer da própria investigação da ciência, você vai percebendo que até os órgãos fonadores, né, dos parentes mais próximos aí do ser humano, eles vão evoluindo até chegar na parte que vai ser possível haver a comunicação por intermédio de falas. E até hoje o único ser, né, que utiliza a fala para comunicar com palavras, com signos e significados que podem ser interpretados de várias formas, são os humanos. Os animais eles utilizam também as suas linguagens, mas essas linguagens são muito restritas. Né? No que diz respeito à escrita, parece lógico, né, que a habilidade de leitura tenha vindo antes
da sua invenção. Por quê? Porque o objetivo da escrita é possibilitar a leitura. Então, por isso que parece que a leitura vinha, como diz aí, a escrita parece lógico que a habilidade da leitura, no que diz respeito à escrita, parece lógico que a habilidade da leitura tenha vindo antes, né? Precedido sua invenção. A invenção de quê? Da escrita, já que, por princípio, o objetivo de toda escrita é possibilitar a leitura. Mas o que a gente quer realmente discutir é hoje, né? Como é que isso ocorre, como é que a gente entende em que consiste uma língua, né, falada e uma língua escrita. A língua falada é aquela que a criança, por exemplo, adquire primeiro, né, de maneira espontânea, suas primeiras relações sociais. A língua é uma habilidade que é adquirida socialmente. A gente adquire a língua, a gente não nasce, não é inata. A gente vai adquirindo socialmente. Assista um filme que tinha o Menino Lobo, por exemplo, aquilo é bem característico. Se você não for criado entre humanos, né, você não vai aprender a língua dos humanos, né? Tem um filme, né, o Menino Lobo, que ele é criado lá com lobos, e que ele não se vê como humano, se vê como lobo, anda de quatro. E isso foi até verídico, né? Depois é provado que se você, né, viver isolado, sem contato com a língua humana, você não vai ser capaz de falar, né? Você vai emitir sons lá que depois, se você entrar em grupo, os outros não vão te entender. Por quê? Porque a língua ela é uma construção social. E essa construção, a gente nasce com todo o aparelho, né? Digamos, intelectual, fundador, tal, pronto para a língua. Mas essa língua ela só se concretiza em comunidade. Ou seja, por isso que a criança, por exemplo, nós podemos falar vários idiomas, 10, 15, 20, não sei quantos idiomas. Podemos falar várias línguas, vários idiomas. Se você, por exemplo, tiver um filho, uma experiência, né? E você morar em 3 países simultaneamente, digamos que você passe um mês nos Estados Unidos, um mês na Alemanha e um mês no Brasil, fazendo essa rotação, as crianças, naturalmente, se tiver convívio com pessoas que falam línguas diferentes, elas vão adquirir os três idiomas sem problema algum, porque aquela construção é uma construção social, certo? É bem interessante essa questão. E a oralidade? O que quer dizer a oralidade? A oralidade ela diz respeito a essas práticas sociais que envolvem a fala, né? Nas cidades gregas da Antiguidade Clássica, exercitavam-se as artes da retórica, da oratória, né? Técnicas de persuasão por meio de elaborados discursos orais. Tem os famosos sofistas, lá os filósofos sofistas, né? Em que eles se especializavam justamente na arte da oratória, na arte da oralidade, do falar bem, para convencer o outro, né? Daí a chamada técnica de persuasão. Então a linguagem oral é essa que nós usamos, a fala, né? E nós a usamos para várias funções da nossa vida social. Nós usamos ela tanto no nível pessoal, com nossos amigos, no nível familiar, no escolar, né? No público, né? E profissional. Veja que a língua, ela é utilizada, a nossa língua, seja oral ou escrita, ela é utilizada em várias dimensões da nossa vida. E para cada uma dessas situações, pessoal, familiar, escolar, público, profissional, nós utilizamos uma determinada variedade linguística, que a gente chama de determinada variância dessa língua, né? A língua que eu uso com meus amigos, na brincadeira, nas horas de lazer, não é a mesma linguagem que eu utilizo quando eu estou aqui fazendo uma aula para vocês mais formal, por exemplo. A língua que é um pouco mais, né, mais voltada para as tradições aí da linguística. Mas se eu estou num ambiente descontraído, eu não preciso utilizar, né, de cuidados normativos da língua, ok? E outra coisa importante da língua oral é que nas culturas de tradição oral, como as indígenas, as aborígenes, os membros mais velhos, né,
são respeitados, e eles transmitem os conhecimentos de seu grupo social por meio de narrativas orais que preservam a memória coletiva. Em sociedades ágrafes, né, que não tem a escrita, que não tem a leitura convencional como conhecemos, todo o conhecimento deles, né, dos remédios lá das tradições religiosas, da cultura, é passada oralmente. Então, a oralidade ela é muito importante, né? E nós temos duas, como é que eu posso dizer, duas faces aí, escrita e letramento, né? Que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Observe sobre a questão do pictograma e do ideograma, para a gente depois entender o que vem a ser o letramento. O pictograma ele vai ser a primeira representação gráfica usada pelo ser humano, né? A escrita pictográfica ela é baseada em desenhos, em ícones, né? Que nós chamamos de pictograma. Então, se nas sociedades mais primitivas o cara queria ir lá escrever sobre o sol, ele ia desenhar o sol, uma bolinha com uns risquinhos saindo. Só que o pictograma, o desenho, ele é restrito, ele não pode te dar toda a gama de significados que a subjetividade humana é capaz de empreender. Por exemplo, lembrando aqui o sol pode dar a ideia de luz, pode dar a ideia de calor, pode ser da ideia de seca, né? Pode dar uma ideia de religiosidade, de culturas que adoram o sol. Então veja, um pictograma, o desenho do sol, ele vai ser insuficiente para que o ser humano, na sua capacidade intelectual, subjetiva, criativa, possa representar toda a gama de significados, né? Então, por conta disso, que o ser humano evoluindo, ele vai inventar o ideograma, né? Em que esses pictogramas eles vão perdendo essa função de desenhos, de semelhanças físicas com os objetos representados, e vão dar origem a uma escrita ideográfica, a símbolos que vão representar essas ideias, certo? É o caso do nosso alfabeto, por exemplo, né? Se eu quero escrever luz, eu vou juntar L-U-Z, mas eu sei, como falante da língua portuguesa, o que quer dizer isso, né? Em vários contextos. Mas a palavra em si, se for para um estranho, um russo, um japonês que não sabe português, não vai dizer nada para ele, porque ali não tem semelhança alguma com luz, a palavra luz em português. Então, o ideograma ele foi feito para se economizar, como é que eu posso dizer, como a questão do sol, para representar calor, seca, etc. Se você usar só o sol, não vai ser suficiente, só o desenho, né? Daí a invenção da ideografia, dos ideogramas, para que as representações mais ricas possam ser possíveis. E na escrita alfabética, que é esse processo de representação gráfica, o ser humano passou a usar uma escrita alfabética em que os sons e não mais os conceitos são representados. Então observe que quando eu desenho sol, o desenho eu tenho que ver para eu entender. Mas quando eu falo sol, eu não tenho que ver o sol para eu entender a ideia, né? Então a ideia agora vem por intermédio do som. E esse som me remete a um conceito, né? A concepção de algo. Então é isso, a escrita alfabética ela vai utilizar desses signos em que os sons representam os conceitos, aliás, os sons remetem a conceitos, né? São representados. E os signos que representam sons são justamente o que? As letras, né? Signos são símbolos, né, gente? Quando eu falo em signos, estou me referindo a símbolos. E as letras são os símbolos que representam os sons da nossa língua, ou de qualquer língua, né? As línguas alfabéticas. Existem outras línguas, como o japonês, o chinês, o coreano, que utilizam outros símbolos, né? Que vão ser um pouco diferentes da nossa ideia de alfabeto. Então, por possuir um conjunto relativamente pequeno de signos, no nosso caso, o nosso alfabeto, né, que possui 20 e poucas letras lá, mas essas 20 e poucas letras nós podemos combinar de muitas formas.
Então a escrita, a forma de combinar essas letras é infinita, certo? Então essa escrita alfabética ela é econômica nesse sentido, né? Por isso que a gente vai ter todas as possibilidades de representar sol, calor, seca, sem estar restrito a um ícone específico, ok? E as sociedades grafocêntricas, que são essas grafo de escrita, né, centradas na escrita, mesmo que não é alfabetizado ou quem apresenta algum grau de letramento, que é o termo usado para referir-se à participação do indivíduo nas práticas sociais, que envolve a escrita. Então, mesmo quem não é alfabetizado, apresenta um certo grau de letramento. Você está no centro de Salvador. Aí você vai pegar o ônibus. Então, muitas pessoas são analfabetas, mas elas não erram o ônibus, mesmo elas não sabendo ler as placas. Então, que leituras elas utilizam, né? Que letramentos elas utilizam para não se perder, né? E não pegar o ônibus errado. Então, mesmo nas sociedades que são centradas na escrita, em que tudo é letra, as pessoas que não detêm o domínio desse código linguístico, não significa que ela está totalmente iletrada, ou seja, ela vai ter algum grau de letramento, ela vai usar outros artifícios para se apropriar, né, das interpretações desses símbolos das sociedades grafocêntricas. É bem interessante essa ideia. E aí a gente termina com essa não é uma dicotomia, mas letramento e oralidade, né? O que a oralidade ela diz respeito ao quê? Às práticas que envolvem a fala, certo? E os letramentos vai envolver as práticas que envolvem a escrita, certo? Oralidade, fala, letramentos, escrita. E nas sociedades grafocêntricas, repito, isso é importante, não existe ninguém 100% iletrado. De uma forma ou de outra, mesmo você não dominando o código linguístico da escrita alfabética, você vai se utilizar de artifícios para resolver determinadas situações ali estratégicas, né, na utilização desses símbolos, né, para algum fim específico, como foi o caso que a gente falou aqui da pessoa que pega o ônibus mesmo não sabendo ler ou escrever. É isso aí, até a próxima.